Chamando o senhor Newton César de Oliveira Santos. Márcio Roberto Cruz, aqui estamos. Aqui estamos mais uma vez. Bom, tudo bem contigo? Tudo em paz, por aí. Tudo bem também. Vamos embora então? Vamos nessa. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 136. E o tema de hoje é como ouvir a voz de sua alma. É uma pergunta? Então nós vamos responder essa pergunta? Não, eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, né? Tá mais para uma afirmação, né? Como ouvir a voz de sua alma. Lógico, é um título pretensioso mesmo, né? Muito mais marqueteiro de qualquer outra coisa, né? Para ver se chama a atenção das pessoas para que assistam o episódio. Mas há um fundo de pretensão justa, eu acho que nesse título, né? E aí eu vou tentar adentrar nesse território aí lamacento, para que a gente consiga tirar alguma coisa mais consistente a partir daí, né? Porque, lógico, muitos termos... Há uma problemática do uso excessivo de muitos termos, né, que acabam perdendo a sua origem, né, o seu significado original em função do uso excessivo, né? E uma dessas palavrinhas é justamente a alma, né? Então, aqui eu vou ter uma livre interpretação do conceito, né? E usar isso no mesmo sentido que, por exemplo, eu natural, né? Ou o espírito, né? Se alguns preferirem, embora hajam escolas que diferenciem alma de espírito, e eu sei disso, e tudo bem, né? Mas não quero entrar nesse mérito. Eu quero simplesmente dizer que há uma coisa que antecede o ego, né? E aí você pode querer brigar e querer ser um pouco mais preciso num aspecto que eu acho que está longe da precisão, se isso é alma, se isso é espírito, se isso é o natural, e por aí vai. Não vem ao caso. No entanto, partindo-se do princípio de que há uma coisa que antecede o ego, né? Como é que você passa a dar vazão para que você ouça, né, essa voz da alma, essa intuição, esse pano de fundo que coexiste com o ego, né? Deixando o ego de lado, para que ele deixe de tomar as decisões ou deixe de estar no centro de nossa consciência o tempo todo, né? E lógico que existem vários métodos, existem várias formas, pessoas também com fórmulas mágicas, né? E é o que pode parecer aqui, né? Vivemos num tempo em que se apela muito para as fórmulas mágicas, né? Então, sei lá, os 10 passos para atingir a iluminação, né? 3 dicas para se viver melhor, os 7 mandamentos para uma vida mais próxima de Deus, e por aí vai, né? Então, títulos de livros, então, né? Com esses números, né, nos dando um direcionamento, é o que não falta. Então, eu não quero fazer desse episódio algo assim, ou pelo menos essa não é a proposta. Porém, eu acho que pode haver sim, se a gente conversar bem, se a gente conseguir explorar isso de uma forma decente, certos direcionamentos, certos apontamentos, certas direções que podem nos ajudar a ter um pouco mais de substância, ao ponto de explorar isso daí, né? Então, essa que seria mais ou menos a ideia aqui. Primeiro, fazendo uma separação necessária entre espírito, alma de um lado e ego, né, ou narrativa de outro. E aí depois, para a gente adentrar nesse caminho de como é que a gente silencia uma parte para que consiga ouvir a outra, quais são as diferenças, as nuances entre um processo e outro, né? Mais ou menos essa é a proposta, eu já passo para você fazer as suas primeiras considerações. Muito bom, legal. Eu acho que concordo com você, é por aí. Distinção está feita. A gente poderia passar 1 a 2 horas só nos meandros do que significaria diferença entre alma, espírito, perispírito, essas coisas. Não é essa a ideia. Eu acho que quem ouviu a tua introdução já pegou o cerne da coisa, né? O ego como o grilo falante que não sai da nossa mente o tempo inteiro e outro tipo de expressividade do nosso eu interior, do nosso eu natural. Você me falou das fórmulas, que eu achei muito legal. Eu imaginei aqueles livros nas livrarias hoje em dia, todos com números, né? 10 passos, 3 coisas. Isso é bem da nossa... Nós pegamos isso daí, o começo disso daí, na época da nova era. Hoje, a nova geração, acho que tem tudo é ter tutorial, né? Deve ter um tutorial no YouTube que vai mostrar para você como chegar em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Porque as pessoas leem pouco, né? Elas querem ver um vídeo que diga logo, e se puder ver em 2 vezes, velocidade dobrada ou triplicada, melhor ainda. E o que é pior agora, né? Com o advento da inteligência artificial, então piorou muito isso, É né? verdade.
Porque agora eu vou perguntar para a inteligência artificial, não vou mais me dar o trabalho e procurar, não, vou perguntar diretamente. ChatGPT, me diz aí, como é que eu me ilumino sem fazer muito esforço? Exatamente. Algo por aí, né? Não, fantástico, vamos nessa. Vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente pode começar fazendo justamente essa diferenciação entre ego e alma, né? Então, eu acho que durante vários episódios, né, acho que é incontáveis, não dá para a gente voltar e ver exatamente quando isso começou, mas há um determinado momento, em algum momento aí ao longo de contatos insólitos, que a gente começa a diferenciar ego de alma ou de eu adaptado ou eu natural, né? Nesse sentido de que há um centro de consciência ou há uma testemunha que antecede a formação do ego. Por quê? Porque nós, quando nascemos, né, muito pequenos, ainda bebês, não temos uma personalidade formada, né? Não temos noção de quem somos, nos confundimos muito ainda com o ambiente ao redor, principalmente com a nossa mãe, né, que acho que é a primeira forte identificação com um fator externo, que é a nossa mãe, né? Então, não há um senso de individualidade muito bem formado. Então, eu acho que, né, apelando justamente para a primeira infância, é possível a gente tentar pelo menos imaginar, se não lembrar, obviamente, não sendo possível lembrar, dá para imaginar como é que seria, né? Essa testemunha, né, observadora do mundo ao redor, ainda sem toda essa historinha, né, que nós contamos agora já velhos, né, de que eu sou fulano de tal, com RG tal, CPF tal, nascido no país tal, da família tal, que tem a profissão tal e é casado com fulano, ciclano, beltrano. Essa narrativa é o ego propriamente dito, ou seja, que criou para si mesmo uma historinha para encontrar o seu lugar no mundo. Então, o que eu chamaria de eu natural é essa testemunha, obviamente que eu acho que isso é parcialmente verdade, tá? Eu não vou dizer que é inteiramente ou 100% verdade, porque não temos ideia do que antecedeu ou de que forma a nossa vida pré-encarnatória estava ocorrendo, então, enfim, é parcial por causa disso, mas pelo menos uma vez estando encarnados, dá para você imaginar esse posicionamento do observador ou do eu natural ali, experimentando tudo pela primeira vez, pelo menos nesta experiência encarnatória. Então, a partir do momento que você passa a fazer essa narrativa para si mesmo, tentando explicar ou dando, ou seja, o eu natural é aquele eu original, né? E o eu adaptado é aquilo que nós nos tornamos ao nos adaptar a esse mundo, né? Então, viramos algo, né, que passa a ser o ego. Então, essa diferenciação é importante, porque se você não se reconhece, não consegue fazer essas duas instâncias muito bem separadas, qualquer referência em relação à alma, espírito, se você é uma pessoa materialista do ponto de vista filosófico, né, e não do ponto de vista coloquial da palavra, né, ou mais popular, que é simplesmente uma pessoa que está simplesmente fixada ou viciada em colecionar objetos materiais, não é isso? Fica difícil você realmente fazer esse pulo para essa jornada onde vamos adentrar a partir de agora, que é separar, pelo menos em princípio, dois centros de consciência muito diferentes um do outro. Muito legal. Não sei se é seu, agora já não me lembro se são seus os conceitos ou se você tirou do Não, eu roubei esses conceitos. Mas eu acho genial essa ideia do eu natural e eu adaptado, eu acho genial, cara. Perfeita a tua introdução, pinceladas, né? O que vem antes, perdão, o que vem antes da encarnação, não sabemos, especulamos, e já fizemos isso em alguns episódios aqui sobre a encarnação e tal. Segundo o genial Stanislav Grof, a gente traz um material, no momento da gestação estamos lá, não lembramos do que veio antes, mas já estamos vivenciando essa vida atual, que é capaz de ser recuperada com experiências de regressão, com experiências psicotrópicas, etc. E também parece que todo mundo que estuda a infância diz que nos primeiros meses não existe diferenciação entre a bebê e a mãe mesmo, é uma coisa só. A partir da diferenciação, em algum momento, começa a existir um eu diferente da mãe. E eu acho que a gente já concordou aqui, corrija-me se eu estiver errado, não tem nenhum problema em que exista esse eu, porque ele parece que ele é uma parte necessária para que se viva nessa situação aqui. O problema é a disfuncionalidade que a cultura, a genética e uma série de outros fatores acaba gerando, criando a persona, que a gente já criou aqui, as máscaras, para poder sobreviver às inúmeras situações traumáticas pelas quais todos nós passamos na infância.
né? E que acabam mostrando, criando essa carapaça com a qual a gente encara o mundo, né? Que nos distancia do que a gente vai falar hoje, que é a alma, que é o nosso, alguns chamam de self, ou a consciência individual, etc. Sim. Até uma frase, uma historinha que o Donald Hoffman ele falou em uma entrevista que eu me lembro que eu achei interessante, cara, que é o seguinte: quando perguntaram a ele, né, o que seria esse eu natural, né, ou esse observador, né, em oposição ao ego, né? Então ele falou uma coisa tão simples, cara, e assim é tão genial ao mesmo tempo que você fala, caramba, como é que eu nunca pensei num negócio desse, né? Queria ter sido eu o autor dessa grande exposição, que é o seguinte: o que seria o eu natural? Seria aquilo que sobra quando você esquece todas as histórias sobre você. Boa, boa. Boa. Isso seria o eu natural. Quando você esquece todas as histórias que dizem ao seu respeito, parte pelo menos, né? Não dá para. Eu acho que é muito pretensioso falar que você é só isso. Eu acho que não. É o que a gente consegue, até onde a gente consegue ir, né? Estando dentro dessa condição desses 5 sentidos, é até onde a gente consegue ir, pelo menos, né? Nós que eu falo aí e você, né? De repente tem pessoas por aí que conseguem ir mais longe. Mas, então, se você esquece todas essas histórias a respeito sobre você, aquilo é você, ou é o observador, ou é aquela instância que nós começamos a falar agora no início desse episódio, de que é aquela testemunha ainda não manchada pelas experiências que vivemos aqui. Então, acho bastante interessante, que é uma ideia que acaba dando bastante esclarecimento ao que seria esse eu natural. Bem legal. E voltando lá no começo, no momento em que o eu se destaca, se diferencia, começa o grilo falante e o macaquinho pular de galho em galho na mente e nunca mais para, né? O que a gente tem é, eventualmente, algum tipo de controle, algum tipo de observação. A gente observa ele, a gente observa os pensamentos, mas quando eles já estão ali, né? E a gente acaba assumindo essas narrativas, né? É incrível como a gente cai sempre na armadilha de assumir essas narrativas. A gente vivencia essas narrativas sobre nós, como se elas fossem verdade, como se elas fossem nós mesmos, né? Isso faz me lembrar também um outro vídeo que eu vi, não vou lembrar, mas nem a pau agora onde é que foi isso. Infelizmente, minha memória não é tão boa assim para lembrar a origem das coisas, tá? Infelizmente, tenho que reconhecer. Tenho que reconhecer. Mas que é uma historinha muito interessante que fala a respeito de um jornalista que busca um monge budista, e eles começam a conversar e ele pergunta pro monge, né? Qual seria o maior problema da humanidade? E aí acho que eles começam uma conversa, os jornalistas começam a falar sobre várias coisas, né? Aquecimento global, sei lá, violências, guerras. E o monge fala, não é nenhuma dessas coisas. Tá? E aí ele para e né, se rende e fala, tá, mas qual que é então, qual que seria o principal problema da humanidade, o principal problema do mundo? Ele falou, o principal problema é o seguinte: quem é você? Aí o jornalista fica, né, tipo, como assim? Eu estou perguntando sobre o mundo, não querendo saber sobre mim, não. Estou perguntando, né, as coisas externas. Não, quem é você? Por que você quer saber? Não, me responda, uma pergunta simples: quem é você? Aí ele começa a falar, eu sou fulano de tal, né? Não, esse é seu nome. Quem é você? Eu sou jornalista, trabalho no jornal X. Não, isso é sua profissão. Quem é você? Bom, eu sou, sei lá, da família tal, né? Eu tenho essa sequência aqui genética que me faz vir da região tal, né? Não, isso aí é a sua linha evolutiva, é o seu quadro genético, mas isso não é você. E aí ele vai tentando, né, justificar, né, ou seja, minha profissão, tá? Ele não fala, não, tudo isso que está falando são coisas que você faz, são coisas que você estudou, são coisas que você passou a se identificar com, mas isso não é você. E o cara chega uma hora, o jornalista, que finalmente se rende, e fala, não, realmente, desisto, de fato, eu não sei quem eu sou. Ele falou, tá aí, esse é o maior problema da humanidade. Que genial. Então, cara, dá até arrepio, assim, porque realmente é uma coisa que a gente confunde muito e é muito comum, ao se fazer essa pergunta, a gente dar esse tipo de padrão de resposta, né? Que realmente explica aquilo que fazemos, explica aquilo que escolhemos ao longo de nossa vida, mas não explica de fato quem nós realmente somos. Por tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui, né? Precisa ter uma investigação profunda, precisa ter uma dedicação férrea,
precisa identificar essa questão, esse problema. Precisa lembrar que é no âmbito individual e no âmbito coletivo também. Olha o que a gente criou em termos de sociedade global, totalmente ilusória, sem saber quem nós somos, através dessas narrativas, né? Se não me engano, o Maharishi Maharshi, a meditação dele é essa: quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, sempre se perguntando, com a ideia de indo no caminho de um koan, quer dizer, a resposta não virá racionalmente, ela virá num insight, num samadhi, em alguma coisa que é o cerne da coisa. Quem somos nós, né? Agora, de novo, é o que a gente vai conversar aqui. É tão aterrador, parece, que a gente vai criando essas personas, vai criando essas histórias, vai criando essas identificações, que, voltando no episódio passado, a identificação que nos traz o sofrimento, porque a partir do momento que eu me aferro a ela passa a ser tudo que não coaduna com ela é uma ameaça. Então eu estou eternamente ameaçado, eternamente estressado, eternamente em perigo de extinção. E como toda história tem um começo, um meio e um fim, ao se apegar a uma história em particular, você vai sofrer, porque ela necessariamente vai acabar. Você vai perceber que ela não tinha um propósito, ou um propósito que naquele momento parecia ser coerente, com a passagem do tempo passa a não ser mais. Então, né, o sofrimento também advém daí pelo fato de você se agarrar, se apegar a essas historinhas todas que você vai contando para si mesmo, achando que finalmente, né, eu descobri o que eu sou, qual é o meu propósito, por que eu faço o que eu faço, e aí quando essas coisas caem por terra, o sofrimento advém. E o nível de autolesão é tão grande que a gente às vezes até percebe o fim, porque a gente está rodeado de coisas que terminam o tempo inteiro, de plantas, animais até pessoas, o tempo inteiro, ciclos. Mas a gente se atreve a dizer que a gente vai escolher o nosso. Lê do engano. Né? A gente cai nessa ilusão. Talvez eu possa acomodar de alguma maneira que seja menos doído, menos sofrido, e a maioria pega de calça curta. Bom, eu acho que com essa introduçãozinha talvez dê para a gente começar a falar propriamente dito sobre a questão de ouvir a voz, né? Então você pode pegar também aí como exemplo muito das filosofias orientais que nos dizem, né, que a mente é semelhante a um macaco, né, cheio de piolhos, né, e carrapatos, desesperadamente pulando de galho em galho. Ou seja, algo bastante inquieto, né, que é a característica natural da mente. Parece que ela tem essa característica, né, de ser totalmente inquieta, ao ponto de até durante o sono, né, quando nós estamos sonhando, de a coisa não parar em momento algum, né? Ou seja, ali que teoricamente teríamos um momento, né, de descanso, onde tudo cessaria, não, muito pelo contrário, a coisa continua, né? Temos essa, como você mesmo mencionou agora há pouco, em estado de vigília, essa pretensa ideia de que temos controle de alguma coisa, sendo que isso é uma falácia, e pior ainda é durante o sono, onde você está relaxado, ali todas as amarras são soltas, e ali, de repente, né, sem o controle, a coisa poderia tender realmente ao aquietamento, né, ou tender as coisas estarem mais amenas, e muito pelo contrário, às vezes tem sonhos, pesadelos, onde a coisa não para, né, por um segundo. Então, acho que esse é o primeiro aspecto interessante a mencionar em relação a esse aspecto da mente ou esse aspecto, né, do ego, que é bastante inquieto. Tudo indica, parece que tudo indica da mente e também produto do nosso cérebro. Cada neurônio é capaz de milhões de sinapses. Imagine, então, existem mais sinapses do que estrelas visíveis a gente pode captar. Então, parece que seria esperado esse volume de produção mental, em que o pior parece que não é isso, o pior parece que a gente nunca está no presente, a gente está sempre ou lamentando, refazendo diálogos, situações do passado, ou já vivenciando futuras, ensaiando futuras coisas, e o presente mesmo que interessa não dá, né? Mesmo a aquietação é muito complicada, porque mesmo quando a gente está falando eu vou aquietar a mente, é um pensamento. Há
correntes que dizem que, na verdade, a gente nunca aquieta, a não ser no estado de sono profundo, quando nem o sonho acontece. Mas, de resto, o máximo que a gente pode fazer nos estados de alguns estados de meditação é observá-la. E, ao observá-la, a gente passa, se não a controlá-la, mas pelo menos não ser escravo dela. Porque parece que qual é o problema? É quando o pensamento vem, ele começa a nos arrastar e nós vamos. Quando a ideia seria, legal, é um pensamento, é um sentimento, é uma ideia. E não arrastar-se com ela e voltar assim. Né? Mas parece que a gente não escapa disso em nenhum tempo. Porque estamos sendo bombardeados por estímulos também, né? Os sentidos estão o tempo inteiro nos estimulando, nos provocando a ter uma reação, uma resposta. Tem isso também, né? Tem isso também. Bom, dentro ainda dessa história que a gente está tentando construir aqui em conjunto, a gente poderia também analisar que muito se fala em práticas espirituais a respeito de uma coisa chamada intuição. Então, a gente poderia dar uma livre associação da intuição com a voz, né, teoricamente, da alma, a voz desse eu natural, querendo dizer alguma coisa, como sendo algo, enfim, não verdadeiro, sem substância, uma coisa mística no mau sentido, para pessoas que não estão muito aterradas à nossa realidade e que, por isso mesmo, né, sendo uma coisa mais vinculada a uma superstição do que talvez algo mais concreto, deveria ser jogada para baixo do tapete, esquecida, e vamos nos preocupar com outras coisas, não com isso. Então, aí, quando alguém fala perto de nós, normalmente, né, sobre intuição, intuir algo, sentir algo, né, porque fica difícil encontrar palavras em nosso vocabulário que sejam condizentes com esse tipo de percepção, a gente tende a simplesmente ignorar, né? E esse é o primeiro problema que a gente pode encontrar para ouvir a voz da alma. Mas é legal como algumas coisas, de repente, elas começam a fazer sentido. Um dos paralelos da intuição seria o que em inglês se chama de gut feeling, ou aquela sensação que a gente tem aqui no estômago de alguma coisa que vem aqui de baixo, né? Não por acaso temos 80 milhões de neurônios no estômago. E depois do cérebro é o lugar onde tem mais do que no cerebelo. Não é à toa. Ele também tá nos ajudando a pensar. Momentos de grande tensão ou relaxamento a gente sente aqui embaixo mesmo, nessa parte que depois a gente pode complementar com chakra e um monte de coisa, mas na parte orgânica do corpo é ali. Eu acho que a má fama da intuição é seguramente causada pelo excesso de importância que se dá para o materialismo e para a ciência com C minúsculo. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque muita gente tem muitos momentos de intuição e que se verificam. Qual é o problema? No momento que uma não se verifica, a gente joga o castelo abaixo. A gente tende a fazer isso. Porque aí, nossa, a gente pode ampliar a coisa para uma direção que é praticamente infinita, mas vamos lá, vamos tentar navegar nesse mar, que às vezes assusta, né? O mar que se abre à frente é tão grande que às vezes dá uma assustada, né? Vamos ver se eu dou uma nadadinha até certo ponto, depois eu volto, tá? Insolitamente. Insolitamente. Que é o seguinte, eu acho que também muito desse preconceito, ou dessa má fama, que existe toda essa questão da intuição ou do sexto sentido, advém também dessa nossa necessidade doentia pela precisão. Né? Então, a literalidade e a necessidade de precisão andam juntas aí, né? Ou seja, tudo tem que ser literal, tudo tem que ser preciso, né? Como, sei lá, todo o universo digital que se abriu para nós desse universo de zeros e uns. Então, quando há algo meio dúbio ou incerto, vamos podar, vamos cortar, vamos tirar. Não temos controle sobre isso, não sabemos o que é exatamente, então não vale. O que é um grande erro, é uma grande falácia, porque se viemos de algo que é muito maior, que é muito mais além dos conceitos e das palavras, se viemos dessa posição consciencial dissociada, que estava gozando de maiores níveis de liberdade antes de encarnar e agora encarnado, afunilando para essa dimensão, onde os aparatos sensoriais se resumem a 5 aspectos, simplesmente, você passa a ter um contato muito efêmero ou um contato não muito
preciso, né? Que acho que essa é a palavra que a gente tem que dar, e a gente quer encaixar ou colocar um elefante dentro de uma caixinha de fósforo a partir de então, né? Sendo que não dá, é impreciso mesmo, não tem jeito. E acostume-se, né, com isso, porque não tem por aí, não tem outro caminho, a não ser se acostumar. Então, toda a questão da dúvida também, que é muito mal vista, né? A gente convive muito mal com a dúvida, a gente convive muito mal com esses aspectos que nos mostram uma dubiedade. E aí você encontra justamente no budismo, principalmente na versão Zen, né, essa ideia da apresentação dos opostos, dos paradoxos, né, que são os koans, né, que o objetivo justamente é demonstrar como é que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, né, nos objetivam justamente transcender essas aparentes oposições e nos colocar num outro estado de consciência onde essas aparentes contradições se desfazem, né? Então, eu acho que essa fixação pela precisão, não, eu tenho que saber ou não tá certo ou tá errado, a gente elimina as nuances entre essas duas coisas, ou entre esses opostos, e aí a gente também elimina o quê? Toda a experiência condizente com algo que é dúbio mesmo, com algo que não é preciso mesmo, mas que faz parte da vida e está aí o tempo todo. Né? Muito bem. Legal essa parte aí. Acho que a gente falou isso em alguns episódios anteriores. Um efeito, tudo que a gente inventa tem efeitos esperados e muitas vezes tem efeitos colaterais. Vamos usar esse termo assim. Um dos efeitos colaterais não previstos do iluminismo foi essa depreciação de tudo que é emocional e sentimental. Porque escapa da precisão, porque escapa da possibilidade de previsão, né? E a sociedade, a gente critica muito a parte emocional e sentimental como se fosse prejudicial. Quando parece, até falei isso nos outros programas, lendo o livro do Dr. Antônio Damasio, A Estranha Ordem das Coisas e outros, ele mostra que somos eminentemente criaturas sentimentais e não racionais, né? Isso aqui é uma coisa que a gente não tinha percebido. A gente acha que a ordem das coisas é assim. Eu estou caminhando, vejo uma ameaça, sinto medo e saio correndo. A gente acha que essa é a ordem. Mas a ordem original é: eu vejo a ameaça, saio correndo, depois racionalizo que eu tinha medo. É essa a ordem. Então, eminentemente, somos sentimentais o tempo inteiro. Esquecemos que temos um campo, tudo é campo na vida. E parte da detecção do ambiente, do que é ameaça, do que é bom e ruim, é campo. O que é uma empatia quando a gente encontra uma pessoa legal? O que é sentir uma vibração legal num ambiente ou um ambiente pesado? Tudo é campo e tudo é sensação. Vem antes do racional. Sim. Vem antes do racional. É parte dos sentidos, mas a gente tende a colocar. E olha a outra falácia. Não, porque quando a coisa é racional, ela minimiza problemas. Construímos bombas atômicas racionalmente. Exato. Uma metralhadora é construída racionalmente. Porque é diferente de uma faca. Uma faca é uma faca, eu posso usá-la para cortar, para operar ou para matar. É uma coisa só. É o uso que eu dou a ela. Mas qual é o uso benéfico de uma metralhadora? De uma bazuca? São racionalmente feitos para destruir outras pessoas. Exato. E precisos, né? Precisos. Então, puxa, é outra falácia. A racionalidade não nos levou tão longe ou mais longe do que a nossa parte sentimental. De novo, um termo que a gente tem usado muito aqui. Parece que é todo uso disfuncional que leva a gente a tropeçar, seja racionalmente, seja emocional ou sentimentalmente. Eu acho que bom, eu falei que ia navegar nesse mar aí por um tanto, agora eu estou tentando voltar para, né, para me enquadrar de volta no tema, né? Então vamos ver se eu consigo. Então, assim, voltando, né, de volta para o continente, o que acontece, acho que tendo o eu natural perdido a sua força, justamente por essas questões todas que nós estamos discutindo, o ego foi ganhando um vulto gigantesco, principalmente do lado de cá de Greenwich, né? Ou seja, no mundo ocidental, né? O ego, o indivíduo, né? As liberdades individuais, os direitos civis, tudo isso foi direcionando, né? A gente para um ego. Hoje em dia você vê muito você pode tudo, né? Cursos dizendo que tudo que você planeja, o universo vai simplesmente concretizar todos os seus desejos, é tudo eu. Esse ego exacerbado, ao contrário daquilo que os orientais, pelo menos os orientais, né, que eu digo nas tradições
não nas grandes metrópoles, onde o grande paradigma materialista acaba tomando vulto também lá do outro lado, acabou colocando o ego numa situação em que ele se acha muito, né? Ou seja, poxa, como eu sou importante, olha o que eu construí, olha o que eu fiz, tecnologia, ciência, arranha-céus, sei lá, pontes, naves, foguetes, sondas pousando em Marte, como eu sou importante, olha como eu sou realmente autossuficiente. Isso foi criando um vulto tamanho, que o Bernardo Kessler menciona, uma metáfora que eu já mencionei várias vezes, mas eu não me canso de voltar a dizê-las, que o ego é como se fosse o sol, né, durante o dia, sendo que nós somos o céu inteiro, né? E acontece que esse céu ele passa a revelar as estrelas durante a noite, e essas estrelas elas não somem durante o dia, elas continuam lá. Só que o ego, sendo o sol, ele é tão forte, ele é tão autocentrado, que ele acaba ofuscando tudo ao redor, e ele passa a ser o centro de tudo, né? Como uma criança mimada, que está querendo chamar a atenção o tempo todo, assim é o ego. E eu acho que vem bem a calhar a metáfora também, estendendo isso para a humanidade como um todo, sendo realmente ainda ou pelo menos demonstrando isso de forma social ou externa, como estando dentro de um perfil de uma maturidade infantilizada mesmo, né? Ou seja, estamos ainda, em termos evolutivos, digamos assim, numa infância estendida além da conta, que eu acho que isso que é o perigoso, onde existem vários egos competindo uns com os outros, dizendo, olha, chamando a atenção, olha como eu sou importante, olha como eu sou importante, olha como eu sou importante, e no final das contas, o ego acaba sendo o grande protagonista, e gritando, né, como esse exemplo do sol, né, de ofuscando a nossa visão, mas agora apelando para uma outra metáfora, gritando muito, né, dizendo, olha como eu sou importante, né, pegando o microfone, subindo no palco da vida, dizendo, só sou eu que estou no centro de tudo, e aí você dificulta a audição, né, para que você consiga perceber a voz da alma ou a voz do eu natural, que ele é um sussurro dentro do coração, equivalente a um sussurro dentro do coração, ao passo que o ego é mais uma gritaria dentro da mente, né? E aí como é que você vai conseguir ouvir se você não aquietar a mente? Esse que é o grande problema, talvez aí o maior entrave nessa história toda. Muito obrigado. Eu digo que nos dois eixos, no eixo individual e no eixo coletivo da humanidade. O legal, interessante, é que parece que muitos de nós, seres humanos, símios que desceram das árvores há pouco tempo e foram capazes de criar smartphones, sacamos isso há milhares de anos. Essa sacada já tinha. Existe um eu individual e existe um eu natural maior. Isso está descrito em livros, em tratados, várias coisas, mas parece que culturalmente fomos vítimas dos nossos avanços tecnológicos, sociais, políticos, econômicos, também do iluminismo, científicos, de tal maneira, estamos vivendo mais, conseguimos driblar uma série de coisas que os nossos antepassados não conseguiram, doenças, situações que eram inevitáveis não são mais, tiramos um monte de coisa das mãos de Deus, então nos assumimos, será que a gente tem o poder de Deus também? Começamos a afrontar algumas coisas, vamos estender um pouquinho a vida, vamos estender um pouquinho a nossa vivência aqui, e isso acho que foi fortificando essa parte do meu eu, dando muito mais importância para isso do que para o coletivo. A tua imagem, a metáfora da criança berrando, para mim é ótima, porque também coincide com aquela ideia da casinha 1 e da base da pirâmide de necessidades de Maslow, quer dizer, é a criança berrando, chamar a atenção dela ou para a turma dela. Ela é que é importante, o resto não importa. Se outra chamar a atenção, ela vai querer calá-la, ela vai querer eliminá-la, ela que é o centro da atenção. E dá para ver esse tipo de comportamento individualmente, coletivamente. E a tecnologia, ela só tem, não é culpa da tecnologia, mas nosso uso dela tem exacerbado isso, porque a gente consegue criar bolhas em que esse ego ele fica inflado, ele não é mais esvaziado. Antes, talvez, a sociedade podia esvaziar um pouquinho, uma pessoa, um sábio da comunidade podia chegar, baixa a bola, você tem o seu lugar, como todo mundo tem um lugar aqui, você não é melhor do que o outro, tem muito a aprender ainda. Hoje não, inclusive, uma das coisas que você mencionou, essa ideia de hoje que só a minha verdade importa, nada pode ser questionado, não existe uma verdade, não existe uma moral e uma ética acima de outras, ou
não existe verdades melhores do que outras, isso é totalmente disfuncional, a gente está totalmente louco. O pêndulo foi muito para um lado, nós vamos ter que esperar ele voltar de novo, porque nós não estamos conseguindo nos conviver, porque vale tudo. Exato. E a gente pode fazer até uma ligação, né, uma extensão disso que nós estamos conversando agora, inclusive com as próprias gerações mais recentes, onde nas quais o nível de educação que elas receberam foi sempre voltado para a proteção excessiva, né? Foi sempre, não, desculpa, não é que sempre. Nessas gerações, principalmente, né, foram percebidas esse nível excessivo de proteção, uma falta de capacidade de dizer a palavra não, né, que também é bastante educativa, eu insisto em dizer isso, um não, ele sempre foi muito educativo, muito mais educativo do que um sim, né, dadas as devidas circunstâncias e proporções, obviamente, de que justamente isso intensificou essas camadas de narrativas cada vez mais ilusórias, né, onde não, você é uma princesinha, você é um príncipe, você pode tudo, tudo que você quiser você vai conseguir, não dando limites muito bem assim visíveis para essas crianças. Então, isso também acabou deixando uma grande camada, uma geração inteira muito fora desse enraizamento com os nossos antepassados e com aquilo que nos torna humanos, nos deixando num nível de alienação absurdo, ao ponto que na primeira frustração ou na primeira batida de frente ao muro, cai em depressão, se mostra completamente com falta de capacidade de adaptação ao contexto circundante. É um problemaço isso daí, cara. Em algum lugar eu li, eu vou complementar o bloco aqui, daqui a pouco a gente volta para a praia, né? Em algum lugar eu li que nós somos naturalmente, pela questão da sobrevivência, violentos. Porque a vida na natureza, e nós somos natureza, ela tem esse aspecto violento, a gente comentou da outra passada. Não é que seja ruim, é que é parte do cosmos, é assim que as coisas funcionam. E para sobreviver tem um custo. E ótimo. Então foi muito na base da violência. Nos últimos séculos, o próprio processo familiar, social e de educação foi muito na base da autoridade imposta de cima para baixo, faça o que eu digo e não questione, que muitos vão dizer que funcionou bem, mas não era muito bom. Tudo que é violento, tudo que é imposto não era muito legal. E isso era culturalmente aceito. Um professor dar palmadas, usar palmatória, pais baterem nas crianças em público, era natural, normal. De repente, evoluímos, percebemos que não é assim que se deve fazer. Mas o que aconteceu com o pêndulo? Ele foi demais para lá, a tal ponto que ferir sentimentos, dizer não, a gente pode ser taxativo, a gente pode impor autoridade, impor conhecimento, impor limites, sem a violência física. Mas hoje chegou num ponto em que não toque-se, não faça nada e não desdiga o que o meu filho está falando ou uma criança está fazendo. Chegamos num ponto e criamos seres jovens, adolescentes, jovens adultos, fracos, incapazes de encarar coisas básicas da vida. Por quê? Porque nunca foi dito não, porque não encararam problemas, porque foram sempre coitadinhos. É um problema do pêndulo que foi muito para lá e que ele vai ter que voltar, porque senão nós vamos criar... Não tem um adágio, agora eu não vou saber reproduzir isso, que é situações fortes criam pessoas fortes que acabam gerando gerações fracas, que acabam vivendo situações ruins, que acabam gerando situações complicadas que buscam pessoas fortes, enfim. Parece que são ciclos desses. A gente parece que numa fase dessas. Todos concordamos que não podemos usar violência para nenhum tipo de coisa, violência física, nem moral, nem ética, nenhuma delas. Mas isso não significa que não se possa usar autoridade, não se possa usar limites, e às vezes a violência se justifica. Em vários casos se justifica assim, não da maneira como era feito antes. Mas do jeito que está agora, nada pode ser feito, nenhum não pode ser dado, estamos gerando uma sociedade, uma geração toda fraca. Concordo plenamente, cara. E eu acho que é chegado um ponto aqui já, né, aos 40 minutos, de que talvez seja necessário chegar ao cerne da questão, que é se, mediante esse ego que criou tanta força, criou tanto vulto, está tão gordinho aí, com obesidade mórbida praticamente, né, egos andando por aí com obesidade mórbida,
seria natural que essa voz e esse poder que ele acabou adquirindo fosse que silenciando a voz da alma, a voz do ego natural. Então, me parece, assim, agora é completamente perceptível, tá? E é completamente sentido e não pensado. Eu tenho, assim, a percepção de que a voz da alma ou a voz do eu natural, ela é meio que um ruído de fundo, ele me parece mais constante. Tá? Então, é completamente perceptível e não é racional. Volto a dizer, é porque é importante, porque as pessoas podem achar, onde você leu isso, onde você vai falar isso? Não sei, eu percebo mais ou menos assim. E o ego, muito pelo contrário, ele é o quê? Ele é escandaloso, né? Advindo dessa ideia que a gente estava falando agora há pouco, né? Do macaco pulando de galho em galho, né? Do escândalo, do chamar a atenção. Então, o ego, essencialmente, é escandaloso, é inconstante por natureza, né? Por causa da característica da mente, que é caótica, né? Pulando de lugar em lugar, de pensamento em pensamento. Tinham 3 aspectos, que era a inconstância, o escândalo. Qual que era o outro? Peraí, que eu marquei aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. E sedutor. Esse é um outro aspecto interessante. Por quê? Fazendo oposição com a voz da alma, ela não é sedutora. Por quê? Agora é complicado, porque a gente vai entrar em outro terreno. Eu não queria entrar nesse outro terreno aqui. Vou tentar falar, escapando de uma coisa que, se a gente começar a falar, que a gente vai ser obrigado a dedicar só um episódio para falar sobre isso, que isso é particular do meu caso. Eu não posso estender isso para outras pessoas e muito provavelmente se a gente for estender, a gente vai ser injusto. Então, vamos ter que dedicar talvez um episódio para falar sobre as diferentes instâncias do eu natural, da maneira como ele age sobre o mundo. Mas a minha forma de perceber ele é essa. Eu percebo ele como alguém que me traz senso de responsabilidade ou me joga de volta para a responsabilidade o tempo todo. O meu ego, a minha narrativa vá para diversão. Esquece. Que responsabilidade o quê? Vá se divertir, vai relaxar. Não liga para isso não. E o meu eu natural me empurra, ou essa voz de fundo, esse pano de fundo que ocorre aqui, no background aqui da minha consciência, não, olha a responsabilidade, tem que fazer as coisas da forma correta, pense nos outros. Né? Então, assim, são 2 caminhos eles não se conversam, né? Não há esse diálogo. Então, há essa dificuldade natural, realmente, do ego, pelo menos, acalmar, aquietar. Daí a importância de tradições espirituais, práticas espirituais, principalmente, né, relaxamento e meditação, para que você consiga aquietar esse ego, para que, finalmente, essa voz, esse ruído de fundo que sempre esteve ali, apareça, surja. Mais ou menos usando a analogia, seria como tentar ouvir o ruído original, o on original, né, do grande Big Bang, né? Sendo que a gente está, sei lá, uma série de ruídos de carros passando na rua, barulho de som de carro, rádio, TV ligada. Como é que você vai ouvir esse som? É impossível. Então tem que aquietar tudo, né? Partindo dessa apelação, essa metáfora apelativa, para que a gente consiga ouvir esse ruído de fundo, né? Então, isso estou falando que é de mim, eu não sei se isso pode ser estendido a todas as pessoas, mas essa é a impressão que eu tenho. Quais seriam as suas? Muito bem. Eu adorei essa analogia. E sabe o que eu acho? Aí tem 2 boas notícias, talvez. Primeiro, talvez, diferentemente do que a gente imagine, a gente tem mais contato com esse eu natural, com essa alma, do que a gente imagina. Exemplo, em momentos que a gente tem algumas mancadas, quantos de nós, muitas vezes, falamos conosco mesmo, cara, como é que você fez uma coisa dessa? Talvez não seria essa testemunha que a gente está saindo, olhando e está fazendo uma avaliação? Como é que você olha? Como é que você foi capaz de fazer isso? Certo. A gente tem esses lapsos de vez em quando, de autoavaliação. No meu conceito, eu agi mal. Talvez depois a gente caia de novo na armadilha do ego, tentando justificar. Mas quantos de nós, periodicamente, temos isso? Cara, como é que você fez isso? Boa sacada. Eu não havia parado para pensar a respeito disso, mas talvez. Isso é muito legal. E outra boa notícia, parece, eu estava te ouvindo agora, estudando aí, eu estava vendo o livro do Daniel Goleman. Daniel Goleman ficou famoso pelo conceito e o livro da inteligência emocional. Mas é um psicólogo que foi para estudar toda a parte de... Foi um dos pioneiros que trouxe toda a parte das tradições do leste para cá, para o oeste aqui. E uma coisa que ele fez muito legal foi tentar pesquisar todas elas. Budismo, meditação transcendental,
hinduísmo, todas elas, e condensou isso no livro chamado A Mente Meditativa. Muito legal isso daí. Mas sabe o que é que ele sacou? Existem textos Visuddhimagga, Abhidhamma, 2.500 anos, que já falavam sobre isso. Mesmo cristãos, tinha grupos de cristãos chamados padres do deserto. Eles saíam da convivência social, iam para o deserto, sabe o que eles faziam? Pegavam à mente uma palavra, algum texto da Bíblia do tipo Jesus Cristo, Filho de Deus, perdoai a mim que sou um pecador. E ficavam isso como se fosse um mantra. Porque sabiam que a ideia é essa, com a ideia de se unir a um. Então, Ocidente, essas fórmulas já existiam. É que isso é uma coisa também que é muito interessante. Talvez um outro efeito colateral do iluminismo. Toda essa parte cristã de esotérico, de entrar para dentro e fazer essa profundidade, sempre existiu, mas foi jogado, uma expressão que você adora, foi jogada a água junto com o bebê, tudo junto com a religião, vai tudo junto para fora. E como isso foi recuperado, buscando lá no Oriente, mas conceitos que a gente usava aqui, mas que foi jogado para fora, a gente começou a valorizar. E olha só que coisa interessante também, talvez mostrando como a gente está crescendo como sociedade. Está ressurgindo isso desde a década de 60, nunca se falou tanto em meditação, em interiorização, hoje é moda. E agora, nas últimas décadas, as substâncias psicodélicas que foram proibidas agora estão vindo agora. O título não era Como Dar Ouvidos à Alma, a gente tem pelo menos aí talvez 2 veículos que a gente possa ver. Um, essa parte de interiorização por meio de meditação, contemplação, e outra por meio de substâncias que coloquem esse véu do ego para baixo e permitam que o self, o eu consciencial venha à tona e as pessoas tenham experiências extraordinárias. Concordo. E acho que assim, me parece realmente ser uma coisa cíclica, uma retomada mesmo, né? Mas me parece que é uma situação cíclica meio que na simbologia de uma espiral mesmo, ou seja, é cíclico, mas num nível acima, onde parece que há níveis de acomodação necessários que anteriormente não estavam ali, né? E que agora esse amadurecimento é possível, né? Um outro aspecto que eu acho interessante também, cara, a gente mencionar, também já aproximando mais para o final, é essa ideia de que, voltando àquela metáfora do ego como um sol, que esconde todas as luzes de todas as estrelas, e essas estrelas, esse pano de fundo seria justamente o eu natural, né, que está ali dando sustentação, inclusive, para que o próprio sol pudesse existir, ele acabou virando uma criança mimada que quer ser servida, né? E eu acho que essa justamente a grande problemática do ego, talvez uma das maiores, em relação à sua disfuncionalidade. Porque eu vejo que, e aí, né, apelando para essas tradições orientais, né, inclusive algumas ocidentais, como você mesmo mencionou, o caminho seria o contrário. O ego não existe para ser servido, ele existe para servir. Servir a quem? O eu natural. Porque, como a gente analisou naquele episódio, né, o corpo é seu avatar, né, se estamos aqui vestindo um corpo, né, em teoria, estamos aqui por alguma razão. Então, a razão, por mais que essa razão não seja uma razão no sentido pejorativo, tá? Mas uma razão no sentido de propósito, ela antecedeu o corpo, ela antecedeu o ego. Então, é como se o carro que nós estamos dirigindo passou a falar assim, não, esquece o motorista, agora eu vou decidir para onde eu vou decidir com quem eu estarei, vou decidir qual o destino, e esquece o motorista lá dentro. Então, nesse aspecto, essa é a disfuncionalidade que a gente tem que consertar, e não dissolver o ego como algumas facções, algumas dissidências nos dizem que tem que eliminar completamente o ego. Não, eu acho que o ego é voltar a dar o poder ao motorista e não ao carro, né? No sentido de que, ao invés do ego ser servido, o ego tem que servir, né? Ele tem que servir ao eu natural, e aí sim ele passa a ter o lugar dele ao mundo. Por quê, cara? Eu estou falando isso, eu vou já te passar a palavra aí, mas eu não quero só perder essa linha de raciocínio. Eu acho que muito do desespero e do aspecto caótico do ego advém também dessa incessante procura pelo seu papel no mundo. E a partir do momento que ele encontra um papel na sua subserviência a um aspecto muito maior do que ele mesmo, e talvez até a própria origem das religiões, ou no princípio, realmente no sentido do religare, advém a partir daí, ao encontrar-se
dentro de uma posição onde ele finalmente se encontra e diz assim, poxa, eu não sou mais o centro de nada, eu tenho que servir a algo muito maior do que mim, do que eu mesmo, ele encontre paz. Porque finalmente é a posição correta onde ele tem que estar. Então, tem que haver essa conversa entre o eu natural e o eu adaptado, né? Assim, no sentido de que o eu adaptado, ou o ego, ele precisa fazer uma intermediação entre este mundo e o outro mundo. Porque partimos do mundo abstrato, do mundo onde os nossos conceitos não alcançam, onde as palavras não chegam, para um mundo onde todas essas coisas existem. Tem que haver essa intermediação, essa tradução, para que haja uma conversa, porque sem conversa, nenhum desses aspectos podem ser integrados e transcendidos. Né? Então é mais ou menos por aí que eu queria ir, já vou passar a bola para você. Não, muito legal, genial. Não, alguns comentários. Parece que todo o processo de crescimento e evolução é em espiral. Não é à toa que a parte genética, que é o nosso cerne, é em espiral, e os primeiros pesquisadores, psicólogos, psiquiatras e pessoal que estudou comportamento humano viu que a gente se desenvolve individualmente, socialmente em espiral. Significa o quê? Que voltamos a alguns aspectos, temos que rever alguns deles, mas depois, se a coisa é saudável, ela é crescente e vai para frente. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa ideia do ego querer que seja servido é clássico. De novo, a analogia da criança. Tudo para mim, é casinha 1. E é entendível que seja assim. E se ela amadurece, ela começa a perceber que eu faço parte de uma comunidade e eu devo fazer as duas coisas. Ser servido, mas servir também. Há limites. O crescimento maduro vai implicar nessa relação social madura e sadia, que implica abrir mão, ter limitações e respeitar o outro, mas no conjunto viveremos melhor. Né? Esse é um ponto muito interessante. Outra coisa também que me ocorreu, estou vendo agora, com relação a isso, tem um conto do Khalil Gibran, vamos ver se eu me lembro agora, que eu acho que é uma estrofe, que ele diz assim: estava dormindo e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que a vida era alegria. Acho que é por aí, né? É a maturação, é fazer a coisa, é conviver com o outro e ir além. E outra coisa também que eu concordo contigo, quem sou eu para discordar dos grandes psicólogos e tal, mas eu acho que o ego, na verdade, parece que foi o tradutor do Freud que deu o nome de ego, mas Freud sempre usou o termo eu. O eu sempre existirá. Enquanto estivermos encarnados, ele está aí. É aquela brincadeira, é a única coisa comum que tem entre o Márcio Cruz de agora e o Márcio Cruz da semana passada, e o Márcio Cruz de 20 anos atrás e o Márcio Cruz de 40 anos, é um eu. A fisionomia mudou, o corpo cresceu, tá, mas um eu estava lá. E estará até o fim dos seus dias. O problema é como ele pode funcionar. E esse eu, criança imaturo, que fica adaptado, ele tem que dar espaço para esse eu natural. E como chegar a ele, como a gente pode estar falando, né, que é o tópico aqui? A interiorização, tentar calá-lo. Uma coisa que eu estava lendo outro dia, até do próprio Daniel Goleman, olha que gozado. Ele diz que todos os sistemas de meditação e contemplação são como matemática, 0 ou 1, binário. Aí você pergunta, como assim? Não tem nada a ver. Ele falou, ou eles vão, são vários, mas ou eles vão tender para o 1, isto é, para unificar com Deus. Isto é, você vai focar em Deus, vai objetivar ali, vai concentrar nele, até que você e Deus sejam um. Ou você vai não se fixar em nada, apenas observar, buscar a vacuidade, o zero. E aí você será o todo com um também. Putz, tremenda sacada. Tremenda sacada. Todas elas vão ou tender para a vacuidade ou tender para um. Seja ela concentração, contemplação e tal. Elas vão variar, cada uma vai ter o seu estilo, mas o final esperado é isso, para dar espaço para o consciência cósmica, para o eu natural, para quem eu verdadeiramente sou. Para testemunho olhando e dizendo, você é verdadeiramente isso. Mas um é a total oposição aos muitos. Né? Aos muitos egos, aos 8 bilhões de egos. Né? Então, justamente, é um exercício que, de qualquer forma, é válido, porque quando você abre mão e o ego passa a ser um serviço, ou a questão até que a gente a gente analisou em algum dos episódios atrás, eu não lembro qual exatamente,
que é justamente o valor do sacrifício, né? O grande sacrifício, talvez o mais icônico, seria justamente o sacrifício do ego sacrificar essa posição de protagonista e cair na real de que, opa, peraí, eu não posso ser o ator principal, eu tenho que ser o coadjuvante. Esse talvez seja o maior sacrifício. E outra coisa que a gente não percebe no começo, e só tem sentido a vida em conjunto, em coletividade. Qual é o sentido de ficar sozinho no planeta? Sim. Só tem sentido a relação, o aprendizado, e encarar essa existência como uma grande escola que a gente tem que aprender com o bom e com o ruim, com as cicatrizes, com as coisas boas, é na convivência. Como diria o grande Humberto Maturana, reconhecer o outro como legítimo, o outro na convivência. Com tudo que implica, inclusive com as pessoas com as quais a gente, que são ruins, teoricamente ruins, que causam mal, temos que encontrar uma maneira de colocá-las todas no mesmo trem do Bodhisattva, porque todos vão ter que passar pelo portão. Todos. Exatamente. Porque, em última instância, de novo, quando a gente começa a sair de nós, do eu adaptado, começa a ver de fora, o eu natural, eu sou isso, eu sou... Quanto mais para fora a gente vê, a gente percebe que esse eu que está vendo de fora é o mesmo que é você. É o mesmo. Então temos que ir todos, porque somos a mesma coisa. Essa é a origem do todos somos um, não é a coisa rasteira de vamos nos abraçar falso. É essa essência de reconhecer que todos somos a consciência cósmica. Verdade, cara. Bom, deixa eu ver, tá quase 4 minutos aqui, vamos ver se dá para finalizar isso de alguma forma decente. Eu acho que muitas das dificuldades que as pessoas sentem, por exemplo, ao meditar, é justamente por não ter essa capacidade de se desvencilharem desse emaranhado de histórias muito mal conectadas umas com as outras, ou esse complexo mental chamado de ego, né? Ou esse modelo de identidade pessoal chamado ego, e ao caírem nesse vazio que você mencionou, né? Ou esses exercícios que nos objetivam nos colocar de volta em contato com essa unidade consciencial mais ampliada, ou quiçá a própria consciência cósmica, que elas tentam voltar assim que percebem alguma coisa muito vasta, pela falta de capacidade de compreender que fazem parte de um todo muito maior, talvez um certo mergulho, um certo deslumbre desse algo muito maior do que elas mesmas as tragam para um nível de desespero insuportável e aí voltam para as narrativas, voltam para as historinhas, porque essas narrativas são bem menores, bem mais sob controle, muito mais ilusórias, obviamente, porque não estão representando ou não estão espelhando a realidade da forma como ela é, mas há ali um senso falso de, poxa, pelo menos eu tenho algum controle. E esse é um grande problema também. Genial. Mas sabe o que é mais legal isso daí que você falou? Muitos de nós sacamos isso faz muito tempo e escrevemos e passamos isso para frente. Pegando de novo o exemplo do psicodélico, que é uma outra maneira de a gente poder chegar lá, né? O que é o psicodélico? O termo psicodélico, você lembra dele? Acho que Humphrey Osmond, 1956. Olha a ideia. Psicodélico, o termo vem do grego. Psique, mente, alma, délico, manifestação. Vou manifestar a mente, vou manifestar a alma, vou baixar a guarda e vou vir para frente, né? Ele parece que ele pegou esse termo numa troca de cartas com o Aldous Huxley, que escreveu Portas da Percepção, a descrição dele da experiência com mescalina. De novo, Portas da Percepção. De onde que ele tirou esse termo? Genial o livro dele. Um poema, uma estrofe de um poema do William Blake, século XVIII. Nome do poema: Casamento entre o céu e a terra. A estrofe. Vamos ver se eu lembro agora. Se as portas da percepção forem limpas ou polidas, as pessoas vão ver as coisas como elas realmente são, isto é, infinitas. Já está sacando isso faz tempo. Muito bom. E mais impressionante ainda é o seu nível de memória, cara, que é invejável, porque isso a COVID detonou metade, mas o que chama a atenção é que muitos de nós sacaram isso faz muito tempo e a gente está redescobrindo, que é muito legal. A redescoberta do psicodélico agora é genial, está fazendo um bem genial para as pessoas. Cada vez mais eu venho percebendo que vem em hora certa e talvez salvar, pelo menos em parte, né,
a gente dessa loucura que criamos para nós mesmos. Só para completar, por que ele também usou psicodélico? Porque o termo que se usava antes era alucinógeno, e ele percebeu que, como ele era psiquiatra, ele estava já usando para tratamento, e nem todos tinham alucinação, muitos tinham experiências, vivências reais, junto com os Stanislav Grof e seus pacientes, e melhoravam, eram capazes de superar uma série de traumas. Não era uma alucinação. Exato. Ele criou um outro termo. Ele também é para outro episódio aí, né? Fomos longe. De toda a história que isso nos levou, né, para um caminho completamente desviado, e agora como a gente está retomando essa história do jeito certo, pelo menos parece, né, que está sendo do jeito certo. Cara, que pena, passou muito rápido, 1 hora aí já, mas, né, enfim, temos que terminar. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação sempre primorosa, principalmente nesse grande final aí, que não sei como é que você conseguiu se lembrar nesse sequenciamento ou nesse processo de associação que só uma grande mente pode fazer. Nem eu sei, cara. Será que foi a mescalina ou será que foi o baseado? Não sei. Mas é isso que a mente faz, né? Esse processo de associação, assim como faz também as dissociações. Cara, muito obrigado e nos vemos na próxima quarta-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Beleza, Roberto? Te cuida. Até mais. Até mais. Tchau.